Lição 34 sobre a natureza da igreja cristã, ou, em outras palavras, o que é a igreja. A igreja, por um lado, é um lugar onde a gente se reúne com os irmãos da fé, não é isso? E essa reunião, ela quer trazer benefício para toda a igreja, certo? Trazer coisas boas para todo mundo que faz parte dessa igreja. Jesus diz que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas, uma pessoa só não é reunida, né? Se tiver uma pessoa só, essa pessoa está sozinha, né? Tudo bom. Se estiver a partir de 2 pessoas, né, e essas pessoas estão reunidas com o objetivo de juntas louvar a Deus ou refletir sobre a palavra de Deus, essas 2 ou 3 pessoas vão não estar só elas 2, mas Jesus promete estar junto, não é isso? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, quer dizer, eles não estão só reunidos, eles estão reunidos em nome de Jesus, né? Por isso que a gente costuma começar o culto dizendo em nome de quem a gente está reunido. Isso é importante, né? Nós começamos normalmente dizendo no culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome desse Deus nós estamos nos reunindo. Então, a questão é que não precisa ter muita gente reunida para que isso seja igreja cristã, certo? Mesmo um grupo pequeno reunido em nome do Senhor dessa igreja, ali a gente já considera que tem uma igreja. E nesse estudo a gente quer entender um pouco melhor o que Deus deseja que seja a função da igreja no mundo. O que a igreja está aqui no mundo para fazer? Por quê? Porque a gente, teoricamente, Deus poderia, no momento em que Ele cria fé no nosso coração, ou no batismo, ou depois, quando as pessoas são mais velhas, enfim, Ele poderia simplesmente nos levar para o céu direto, não é? Por que então que Ele nos mantém aqui? Quer dizer, porque Ele tem um objetivo. E o objetivo é que a gente continue no mundo testemunhando, como igreja, né, como parte da igreja, para que mais pessoas possam também crer, como nós cremos, e também serem perdoadas e salvas, como nós somos. O que é a igreja cristã? A igreja cristã, ela não é uma organização inventada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Um grupo pode decidir fundar uma denominação cristã. Estão entendendo? Vamos fazer agora aí. O que é denominação cristã? Igreja Batista, Igreja Luterana, Igreja Metodista, Igreja Adventista. Todas essas são denominações, certo? Cristãs. Católica também, é uma denominação. Tem uma igreja que se denomina, tem um nome, um tipo de igreja, uma parte da igreja. A questão uma denominação cristã pode ser criada por um grupo de homens, mas a igreja cristã, ela não foi criada por homens, ela foi criada pelo próprio Deus. Quer dizer, quem instituiu ela foi o próprio de Deus. Quer dizer, Cristo criou a igreja através da ação do Espírito Santo. É Deus quem cria a igreja. A gente também chama essa igreja cristã no credo de, lembra? Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Quer dizer, a gente explica o que é a igreja cristã para nós. É a união de todos os santos. Quem são os santos? Os cristãos. Todos aqueles que foram santificados pela santidade que é de Jesus. Certo? Mas eles são coisas erradas. A questão é que essa santidade, né, que torna os cristãos santos, ou que declara os cristãos santos, não significa ausência de pecado. Significa não ter culpa de nenhum pecado, porque esses pecados foram todos perdoados por Jesus. Entendeu? Eu não tenho nenhum pecado que pesa aqui nas minhas costas. Por quê? Jesus tirou esse peso.
perdoando eles. Certo? Por isso, a Igreja Cristã é a comunhão dos santos, né? Todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador fazem parte dessa Igreja Cristã, né? E essa igreja tem a sua origem em Deus. É Deus que dá origem à própria igreja, e Ele age para fazer as pazes com o ser humano. Esse é o objetivo de Deus quando envia Jesus. Esse é o objetivo que também deve ser levado em conta na função da igreja, quando a gente pensa o que é a igreja, o que ela está aí para fazer. Tá? A gente vai ver nesse estudo que a igreja não é para ser um grupinho de pessoas que funciona como um clube, né? Quer dizer, quem é sócio do clube tem direitos, quem não é sócio não tem direitos, né? A igreja não é isso. A igreja também é chamada de família de Deus, né? Em que sentido a igreja cristã é a família de Deus? Fique à vontade, se quiser pegar uma cadeira, melhor. A igreja é a família de Deus no sentido de dizer assim, ela é formada por filhos de Deus, não é? É uma família no sentido que tem um pai e que tem os filhos, né? Aquele que não é filho de Deus não faz parte dessa família, né? Como é que a gente faz parte da família de Deus? Como é que a gente vira filho de Deus? Quer dizer, através da fé em Jesus, né? Através do perdão dos pecados que a gente ganha com o sangue de Jesus. E essa família recebe do Pai todas as bênçãos necessárias para a vida aqui na terra e por toda a eternidade. A igreja também é chamada na Bíblia de corpo de Cristo. Quer dizer, um corpo vivo, né, que se movimenta e que age, né? Não é um corpo morto, né, parado. É um corpo que age e é ativo. Jesus é a cabeça desse corpo e todos os cristãos são membros desse corpo. Quer dizer, um dedinho, uma unha, uma sobrancelha, um nariz, as partes do nosso corpo, elas têm todas a mesma função? Não. Então, elas têm funções diferentes. E importante. Exatamente. Por isso, cada uma tem a sua importância. Todas são importantes. Para que serve o nariz? Tira Para cheirar. Para que serve o ouvido? Né? Para ouvir. Assim, se eu tirar um dente, você não vai fazer falta. Assim, cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, tem a sua função dentro do corpo de Cristo. Entendeu? Essa é a questão. A igreja também é chamada de santuário dedicado ao Senhor, né? É como se fosse um prédio santo, que a base desse prédio é o próprio Jesus. Quer dizer, se a gente mexe com a base da construção aqui da igreja, a gente tira essa base, o que acontece com o prédio todo? Cai. O prédio todo cai. Então, a Bíblia fala disso para dizer que o fundamento da igreja precisa ser Jesus. E se a gente esquece desse fundamento ou começa a construir sobre um outro fundamento, a igreja não existe mais. Quer dizer, a igreja é destruída. Se ela tem um outro fundamento, ela é qualquer coisa menos igreja. Certo? Diga. Pergunta. Eu não vou assim que é a mesma coisa se ele tirar nossas pernas e cai. Pode ser. Quer dizer, qual é o nosso fundamento? Não precisa tirar a perna, é só tirar o pé. Tira o pé, você consegue ficar em pé? Não, você ia ficar e cair. Você ia cair. É isso que acontece com a igreja cristã, se o fundamento dela não é Jesus, né? E nós, dentro dessa ideia de que Jesus é o fundamento e a igreja é construída sobre Jesus, nós somos como se fosse um tijolinho, né? Um tijolo no meio dessa construção. Um tijolo que também é importante, não é? Um buraco lá atrás. A igreja também é chamada de rebanho de Cristo. Quer dizer, nessa comparação, quem é o pastor
O próprio Deus, em Jesus, né? E nós somos A ovelha. como se fosse uma ovelha, né? Que seguem o seu pastor, que são cuidadas pelo seu pastor. Interessante, o que faz da ovelha parte do rebanho desse pastor? Ser ovelha. Tá, mas e se ela é uma ovelha e o pastor está lá cuidando de todas, e se ela fica para trás? Você sabe como é que o pastor guia as ovelhas? Com a voz. Ele fala, elas identificam a voz dele e elas vão atrás dele. Elas vão atrás dele. Daquela história que uma ovelha fugiu, aí deixou todas para buscar um. Exatamente, mas se a gente for pensar nessa comparação das ovelhas sendo aquelas que ouvem a voz do pastor, quer dizer, quem são os cristãos? Os cristãos são todos aqueles que ouvem a voz do bom pastor Jesus, não é? E se eu deixo de ouvir a voz do bom pastor, eu corro muito risco de não mais fazer parte do rebanho, não é? De me perder, de ficar para trás. Então, por isso, a importância da igreja se reunir para ouvir a voz do seu pastor, né? Jesus. Esse pastor o responsável por alimentar as ovelhas, né? Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que é isso? Não é? É o Salmo 23. É porque é tão famoso. Então, ele me faz repousar em... Quer dizer, eu descanso e eu tenho à disposição pastos bons de se comer, né? O que são os pastos bons de se comer que o nosso bom pastor nos dá como rebanho de Deus? A palavra de Deus, o próprio Evangelho, né? O pastor também é responsável pela proteção dessas ovelhas, dos perigos, né, das suas caminhadas, e é responsável em guiar essas ovelhas até um lugar seguro, né? O que tem disso? O que tem de parecido essa imagem com a imagem da igreja cristã como um rebanho? E também não é Jesus o responsável por nos levar até um lugar seguro no céu? Isso aí. A igreja cristã é a igreja de Deus. É um instrumento na mão de Deus para edificar o seu reino. A gente também, às vezes, confunde o que é igreja cristã e o que é reino de Deus. Então, a igreja é um instrumento também do reino de Deus, né? Deus usa a igreja para aumentar o seu reino, né? Para edificar o seu reino. Enquanto existir mundo, a igreja também vai existir. Por mais que ela possa ser ameaçada, né? Por mais que se possa ameaçar a sua continuidade, em alguns momentos se perseguiu, por exemplo, a igreja, e aí então parece que a igreja acabou, mas na verdade a igreja continua existindo escondida, né? Como na clandestinidade, né? Jesus prometeu que isso vai acontecer, né? E sempre vai existir igreja enquanto existir mundo. Aonde que a gente vê tudo isso? A gente pode ver, por exemplo, no texto de Efésios 2, de 19 a 22. Você pode ler o segundo texto, procurar já? 1 Coríntios 12, 13. Eu vou em Efésios. Você pode... Isso é. Mas a minha outra linguagem. Não tem problema, não tem problema. Essa também é outra linguagem. Nós temos aqui 3 traduções de grego de... A minha é velha, né, professor? A sua é velhíssima. Ai. A velha é... Tataravó. É primeiro. A nova, a velha é a velhíssima. Por quê? Não, é que essa aqui veio depois daquela e essa aí... Cadê os Romanos? Romanos está depois de Atos, lá no Novo Testamento. Tem os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Eu vou ler Efésios 2. Você lê a explicação? Foi? Efésios 2, de 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos,
mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, do qual todo o edifício, bem sustentado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, do qual também vós, juntamente, estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que o texto diz? Pertencemos ao povo de Deus e somos membros da família dele. A igreja é como um edifício construído sobre a palavra de Deus e tem Jesus Cristo como pedra fundamental. É tudo isso que a gente viu, né, até então. Pertencemos ao povo de Deus, que é também família dele, como um edifício construído sobre a palavra, e Jesus é a base, né, pedra fundamental. O segundo texto, 1 Coríntios 12, 13. Assim também todos nós judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Quer dizer, e nesse corpo, não é porque a minha origem é que eu sou judeu, que eu não vou fazer parte desse corpo, né? Não é porque a minha origem é uma origem diferente que eu não posso fazer parte do corpo de Cristo, né? Religiões até então eram algo que tinha a ver com o povo. Se a gente fosse fazer assim uma religião brasileira, né? Como se a gente criasse uma religião brasileira e quem não é brasileiro não pode fazer parte, né? O que Paulo está dizendo aqui é que não interessa quem você é, não interessa de onde você vem, o que você fez, né? Crendo em Jesus, você faz parte do corpo de Cristo. Romanos 12, 4 e 5. Não é mais a minha voz, eu sou rouca. 4, 5. Porque ela é um ministro de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, Você está em 13. 12, 4 e 5. 13 que fala das autoridades. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um do outro. Esse texto significa, Romanos 12. Cada parte do corpo tem uma função diferente, mas há um só corpo. Quer dizer, não é porque a orelha tem uma função diferente do dedo que a orelha é menos do corpo do que o dedo, não é? Imagina se o corpo fosse só dedo. Ia ser muito estranho, né? E a gente seria surdo se não tivesse orelha, né? Quer dizer, então a questão é justamente essa, né? No corpo de Cristo também é assim. Por isso, a gente às vezes vê gente se esforçando na igreja cristã para a gente ser tudo igual. Vocês percebem isso? Não tem, às vezes, igrejas onde todos parecem iguais. Não tem, às vezes, o mesmo cabelo, a mesma roupa, a mesma maneira de falar, o mesmo sotaque, fazendo as mesmas coisas, não é? Isso tudo é tentativa de fazer um corpo só com dedo, por exemplo. Não, no corpo de Cristo a gente é diferente. E não tem problema nenhum a gente ser diferente. É uma característica do corpo essa, não é? A gente não precisa falar da mesma forma, a gente não precisa se vestir da mesma forma, usar o cabelo igual. Não é? Imagina se todos tivessem que usar o meu cabelo. Eu não. Então, Eu perdi meu cabelo. quantas igrejas existem no mundo? Vamos ver se vocês vão responder. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão? Eu não sei muito. Muito? Não, uma. Uma? Não. Quantas denominações existem no mundo? Não. Você respondeu quantas denominações existem no mundo? Um monte. Uma. Mas existe só uma igreja cristã. A igreja cristã. Não existem duas igrejas cristãs. Existe várias denominações. Da igreja. Você perguntou quantas igrejas. Então. Você não falou igreja cristã. Você confundiu a cabeça. Sim, a minha pergunta foi maldosa. Mas veja bem, só existe uma igreja cristã. Dessa igreja cristã,
cristã único, fazem parte membros da igreja luterana, membros da igreja batista, membros da igreja adventista, membros de outras igrejas. E tem membros da igreja luterana que não fazem parte da igreja cristã, mas a gente não sabe quem é. Tem membros da igreja batista que também não fazem. Quem que faz parte dessa igreja cristã? O que precisa? Precisa ser da igreja luterana para fazer parte da igreja cristã? Precisa Crer em Jesus como seu Salvador. Isso faz de nós parte da igreja cristã. Mas e se tiver alguém aqui dentro da igreja luterana que diz que crê em Jesus, mas no seu coração não crê mesmo? Esse faz parte da igreja cristã? Não faz parte da igreja cristã, apesar de poder fazer parte da igreja luterana. E isso existe em todas as igrejas, não é assim? Fazer parte de uma denominação não nos faz parte da igreja cristã. Mas o que nos faz parte da igreja cristã é crer em Jesus como seu Salvador. Tá? A palavra vai nos dizer que só existe uma igreja e que ela é formada por todos aqueles que aceitam e confessam Jesus como seu Salvador, mesmo que a gente possa não concordar com um monte de coisa que a pessoa acredita. Por exemplo, muita gente questiona se, católicos, será que católicos são cristãos? Nós, luteranos, deveríamos considerar católicos cristãos? Alguns vão dizer não. E eu vou dizer, depende. No que esse católico acredita? Lá na igreja católica eles não abrem a Bíblia. O Espírito Santo age como? Através da Bíblia. Através do ensino da palavra de Deus. Não pode o católico ouvir... Boa tarde. Ou não pode o católico ouvir a palavra de Deus e crer em Jesus, apesar de ter uma série de coisas com as quais eu não concordo. Então, por mais que eu possa achar difícil aceitar essa ideia, eu preciso dizer que quem crê em Jesus faz parte da igreja cristã, apesar de eu não concordar com um monte de coisa que essa pessoa faz. Né? Não concordar com o lugar onde ela está, né? Não concordar com um monte de coisa que um grupo de cristãos faz. Lá em igreja católica, hoje foi um pastor lá, onde a igreja minha mãe... É onde minha mãe vai, outra igreja, lá embaixo. Aí, minha mãe falou que eu tô em outro, que ela parou de ir, que ela legal. Aí eu tô em outro, e falou que era luterana. Aí foi um negócio que eu não gosto de parar de igreja. Aí ele ouviu que minha mãe falou. Aí ele falou assim, aí minha mãe falou assim, se era católica, que não é, mãe. Aí ele falou assim, que vem algumas coisas, essa igreja luterana tirada da católica, não tem nada a ver, né? Acontece o seguinte, precisamos pensar numa coisa. Só por causa que a roupa do pastor é parecida com tudo. Existem, visualmente, na igreja luterana, existem algumas coisas que parecem com a igreja católica, certo? No entanto, aquilo que a gente crê aqui é muito diferente do que aquilo que a igreja católica crê. Nós vimos o seguinte, existiu um momento da história que só tinha igreja católica, certo? E a igreja luterana foi a primeira evangélica do mundo. Isso é importante saber, certo? Eu sabia. A igreja luterana foi a primeira igreja evangélica do mundo. Isso aconteceu há quase 500 anos. Então a igreja luterana tem uns 500 anos. Só que quando a igreja luterana, desde que a igreja luterana iniciou, ela olha para a história da igreja. A história da igreja, antes de ser luterana, a igreja era o quê? Antes de ser luterana, o que existia? Só existia a igreja católica. Então a história, que muitos vão dizer que é a história da igreja católica, na verdade não é só a história da igreja católica. É a história da igreja cristã, não é? Ela foi a primeira. Então, aquilo que aconteceu ao longo da história da igreja católica não é só da igreja católica. Faz parte da história da igreja cristã. Nós fazemos parte dessa história, não é? Da história da igreja cristã. E tudo aquilo que aconteceu
por exemplo, de ruim durante esse tempo, nós devemos, como igreja, dizer, olha, foi a igreja cristã que fez, a igreja cristã estava errada. Nós pedimos perdão para todo mundo, a quem nós, como igreja cristã, ao longo da história, foi injusto. Está entendendo? A igreja cristã foi injusta com muita gente ao longo da história. Né? E eu acho que nada... todo mundo só tinha que crer na católica. Então, não tinha. Então, e aí o tempo foi passando e a gente olha para essa história da igreja cristã e a gente diz, só que nessa história não teve só coisa ruim, teve muita coisa boa, que a igreja cristã fez ao longo da sua história, e a gente é herdeiro dessa história. Quer dizer, essa história é a nossa história. A história é nossa. Sim. Só um pouquinho. Depois de 16... Faz o seguinte, bota branco. Isso. Que eu vou usar textos do outro domingo. Então. Também, porque se não fosse a igreja católica, a gente não ia existir nenhuma. Se não existisse a igreja católica, a gente vai dizer que... Lembra que eu disse aqui, olha, uma promessa que Jesus fez? Enquanto houver mundo, vai existir igreja. Não é? Se a gente disser que a igreja católica não é igreja cristã, a gente vai estar dizendo que Jesus não cumpriu essa promessa. Sabe por quê? Porque durante um grande tempo na história não teve igreja. E a igreja surgiu lá do nada, no século XVI, com Lutero. Não foi isso. A igreja evangélica iniciou com Lutero lá no século XVI, a partir de muito estudo na igreja católica. Então, assim, a igreja luterana tem algumas coisas que, olhando, parece igreja católica? Tem. Só que nós temos uma compreensão bem diferente do que é isso. Para que serve isso? Né? Usamos paramentos. Né? Isso normalmente nas igrejas evangélicas você não vê, né? Esses panos que eu menciono falar. Né? Pano branco, eu coloco às vezes vermelho, às vezes verde. Não é? Isso normalmente a gente vai ver onde? Em igreja católica e em igrejas históricas. Geralmente, em igreja, a outra que eu ia era terno, e o altar dele de vidro, eu acho. Então, a questão é, por exemplo, a roupa do pastor. O que o pastor usa aquela roupa? Essas perguntas é bom vocês trazerem. Vocês já se perguntaram isso? Já, você falou que é pra estar bem. Pensa no seguinte. Se eu fosse fazer um culto, vou usar terno, tá? Eu vou decidir, vou usar um terno. Se eu fosse fazer um culto no meio de pessoas muito pobres e tivesse com um terno Armani, terno de marca, que custa R$2.000. Sapato aí de R$500. Quer dizer, eu vou estar vestido. Eu vou estar vestido de maneira adequada para aquele ambiente ali? Não. A minha roupa vai me afastar das pessoas, eu acho que não eles é? vão se sentir humilhados. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Falar, olha como o pastor está bem vestido e a gente quer estar com ele. Eu sou assim mesmo. Isso é uma coisa. A outra coisa é, imagina que eu vou fazer um culto e lá tem muita gente rica naquele lugar e eu vou com uma gravata, como eu já usei, gravata, comprei um camelô por R$5. Tá? Já usei gravata por R$5. Uma camisa que eu comprei lá no brechó por 3, né? Uma calça com os remendinhos aí, porque ela tá meio velha, né? E um sapato, né? Sapato todo com a sola descolada, que é o que eu tenho. Né? Uma meia toda rasgada. Um terno que aqueles que o cara coloca que o defunto era mais magro, né? Isso. Imagina assim, esse é o terno que eu tenho. Né? E como é que você é recebido lá no meio dos ricos? O povo nem vai me ouvir por causa da minha roupa, não é? Que eles são todos. Então, a questão é a seguinte: com aquela roupa que eu costumo usar aqui nos cultos, eu posso fazer um culto no meio da favela.
As pessoas vão achar que estão mal vestidas por causa da minha roupa? Não. A minha roupa vai ser motivo de escândalo para alguém ali? Não. E agora se eu estiver no meio de gente muito rica? A minha roupa vai ser motivo das pessoas não me ouvirem, não ouvirem aquilo que eu estou pregando? Não vai. Que Quer você dizer, tá com uma roupa de pastor. então, a questão é, o talar, né, ou a batina, que é o nome daquela roupa que eu uso, que eu costumo usar, é um tipo de roupa que ela quer que aquele que está pregando a palavra quer mostrar primeiro quem é que é responsável por pregar a palavra ali. Que o pastor é Se a gente, interessante, se a gente entra numa igreja evangélica onde todo mundo está de terno, quem é o pastor? Não dá para saber, né? Não tem diferença. Você não sabe se vai alguém que, né, vai alguém fazer uma leitura lá na frente. Você chega, você pode dizer, esse é o pastor. Né? Não, na igreja que eu ia tinha uns 20 pastores. Tá. É sério. Então, isso é uma coisa. Quer dizer, ele deixa bem claro quem é que está ali, quem é que é o pastor. Né? A outra questão é, a roupa, essa roupa que eu uso, ela chama a atenção no sentido de dizer assim, a gola dele está torta, ele é uma roupa que cobre tudo, né? A gravata o nó está feio. Aí eu tô olhando pro nó da gravata. Mas porque tem muita gente que perde a atenção por causa desse tipo de coisa, não é? A calça dele uma tá dobrada e a Aí outra não. imagina se o pastor é um cara desastrado, que nem eu, que ele pega e abotoa o paletó torto. Eu já fiz isso. Então, alguém vai prestar atenção naquele culto? Não, Todo mundo vai ficar prestando atenção no paletó botar torto o cara, não é? Então, tem isso também, tem uma outra questão que é assim, aquela roupa, ela significa, não interessa a pessoa que está debaixo dessa roupa. O que interessa é o que ela está falando. Essa que é a questão. Então, assim, não interessa se sou eu, não interessa se é o pastor Ailton, não interessa se é o pastor Manuel, se é o pastor Pando, se é o pastor Mário, se é o pastor X ou Y. Não interessa a pessoa que está ali. Então, não interessa a pessoa que está ali. O importante é que ela está pregando a palavra de Deus. Então, em todas as coisas que a gente usa aqui na igreja, a gente pode dar esse tipo de explicação. E aquela A estola, aquele pano que eu uso de colorido por cima. esses aí com cor. Primeiro, a que eu uso se chama estola e ela significa este é um pastor ordenado pela igreja e chamado para fazer essa função. Quer dizer, o pastor Marcos usava, por quê? Por causa que ele não era... Ele era estagiário, né? Ele ainda não tinha sido ordenado como pastor da igreja. Eu vim quando ele foi não sei. Eu acho que você chegou a conhecer o pastor Marcos. Mas ele era estagiário, ele não usava essa escola. Hoje ele usa, hoje ele é pastor. Ele usava só a coisa branca. Solta lá. Né? Sem a estola, isso significa que ele não é ainda pastor. Né? Então, a estola significa isso e vocês viram que eu mudo as cores. Né? Eu não mudo a cor quando eu acho que é. Eu mudo a cor porque as cores que eu mudo junto com os paramentos. Quer dizer, o ano da igreja, imagina como é que é as datas do ano. Tá? No comércio, por exemplo. Interessante que no comércio funciona parecido. Passou as vendas de Natal, o que já tinha nas lojas? Ovo de Páscoa. Coisa de Páscoa, não é? Coisa de coelho. E aí agora vai passar a Páscoa, quando vê, passa um pouquinho os meses, depois Dia das Mães, né? Tudo Dia das Mães, depois tudo Dia dos Pais, depois tudo Natal de novo, não é? A gente olha para tudo que é lugar na loja, tem coisa de Natal, não é? E sempre quando é Natal, tudo tá vermelho. Então, quer dizer, os enfeites das lojas, das casas, nos lembram que época nós estamos. Você vai na loja, pode ir na loja de doce, só tem. Exatamente. Aí então,
Na igreja a gente faz algo parecido. Tem um calendário, que a gente chama de calendário litúrgico, que tem também Páscoa e Natal, por exemplo. Quer dizer, e cada época do ano tem uma cor específica. Por exemplo, hoje nós vamos fazer hoje vai ser um culto de um domingo, referência a um domingo chamado Domingo da Transfiguração. A cor desse domingo é branco, por isso que os paramentos lá estão brancos. Vocês vão ver no culto. É o texto que mostra que Jesus foi transfigurado, mudou de figura. O rosto dele mudou de figura. Isso, fica branco, ele fica brilhando. Né? Isso é transfiguração? Isso é transfiguração. Isso, e aí o tempo vai passando e logo a gente está na época da quaresma. O que é a época da quaresma? Da Páscoa. Antes da Páscoa, 50 dias antes da Páscoa, 40, onde a gente vai refletir sobre o sofrimento de Jesus. Qual é a cor litúrgica? Roxo. Né? Então vou usar roxo, porque o roxo nos lembra do que? O sofrimento de Jesus. Né? Então, a igreja quer também com as cores ensinar. Para a pessoa entrar na igreja e dizer, é mesmo, a gente está na época da quaresma. A gente vai refletir nessas próximas semanas sobre o sofrimento de Jesus. E aí então vem a Páscoa. E a Páscoa é branca. Por quê? Ressurreição de Jesus e tal. Poxa, é a época da Páscoa. Então, o vermelho é usado em situações, em cultos festivos. E o verde é o Natal. O verde, o verde é a época de Pentecostes. Eu já ouvi falar. Mas tem outras, quando Deus envia o Espírito Santo. Deus envia o Espírito Santo, os discípulos falam outras línguas, pregam o Evangelho em outras línguas. A gente vai chegar lá. De Pentecostes? Mesmo? Não, já ouvi, mas eu não sei quem é. Eu não ouvi falar. É uma época em que nós vamos refletir, não mais, por exemplo, sobre o sofrimento de Jesus, não mais sobre a ressurreição de Jesus, mas a gente vai refletir sobre a ação do Espírito Santo. Certo? Então, e aí tem a época de Advento, antes do Natal. Né? Tudo isso tem cores que vão nos mostrar onde que nós estamos. Tá bom? Podemos voltar? Você entendeu, Júlia? Advento é que cor? Advento é roxo também. Ou um azul. Não, azul tem um paramento aí, mas eu não tenho estola azul. Então, como pode ser um ou outro, eu uso a estola que eu tenho, né? Eu não tenho azul. Então, o branco. É? Já não tem o branco. Ok. A igreja permanecerá sempre, vai continuar existindo e não existe salvação fora da igreja. Sim. O que é Mormons. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Eles falam que eles são tipo evangélicos, mas eu não sei. Tá. Eles parecem ser cristãos, mas não são cristãos. Eu brinquei com Assim como Não, a questão é diferente. Assim como o Testemunho de Jeová, por exemplo. Eles não creem em Jesus como Salvador. Tipo, eles são estranhos. Eles acreditam. Eu tô Como? Eu tô explicando pra ela. A questão Jesus para eles não é o Salvador. Eles têm, assim como nós temos a Bíblia, eles além da Bíblia, eles têm outro evangelho, chamado Evangelho de Mormon. E nesse evangelho se ensina outras coisas que são extremamente contrárias Eles à usam Bíblia. negócio branco? Sim. Quase sempre
camisa branca, gravata e tal. E eles, é interessante porque que eles passam aí de casa em casa, né? Tipo, não tanto quanto testemunho de Jeová, mas eles são extremamente missionários. Mas sabe por que eles fazem missão? Não porque, não para, dizer assim, a missão deles não é, quando eu falo de Jesus, você querer salvar você, não é isso. É porque eles têm que converter um certo número de pessoas para que eles sejam salvos. Então eles vão convertendo você para quê? Para que vocês sejam salvos? Não, para que eles sejam salvos. Esse é o ensino deles. Tipo, extremamente egoísta. Quanto mais pessoas eles converterem, eles pensam que é melhor para eles. É, mais ou menos isso. Deus não é. Em que sentido não há salvação fora da igreja? Hã? Não existe salvação fora da igreja. Existe. Não existe? Existe? Não existe? Ai, tô confundindo minha Fora, por exemplo, se eu disser assim, não existe salvação fora da igreja luterana, aí eu vou estar errado. Fora da igreja luterana existe salvação, certo? Mas fora da igreja cristã, essa única igreja que existe no mundo, como é que se faz parte da igreja cristã? Crendo em Jesus. Quer dizer, quem está fora dessa igreja não crê em Jesus. Por isso, para eles não existe salvação. Entendeu? Para quem não crê em Jesus. Eles pensam que eles vão ser salvos, mas eles não vão. Pode ser. Não é pode ser. Jesus é o único Senhor dessa igreja. Todos os membros dela são iguais. Quer dizer, não existem membros mais importantes dessa igreja que outros. Não existe gente que é mais privilegiada do que o outro dentro dessa igreja. Ainda bem. Isso é importante. Por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa meio ignorante, né, sem estudo, analfabeto, e você é uma princesa, né, governa todo o reino. Nós vamos na igreja. Quando você foi batizada, você foi batizado com um batismo diferente do meu? Não tem um batismo especial para a princesa e um batismo menor para o mendigo. Quando você vai na igreja, você vai ouvir o Evangelho. Qual é o Evangelho que você ouve? É o mesmo que eu ouço. Quando Deus perdoa os teus pecados, Ele perdoa mais você que a mim? Ele dá o mesmo perdão. Ele não dá um perdão diferente. Né? Quando Deus nos fortalece na Santa Ceia, Ele fortalece mais você do que a mim? Não. Né? Ele nos fortalece tanto quanto. E essa igreja a gente encontra onde? Onde a gente encontra a igreja cristã? Por que eu disse que lá nos Mormons eles não fazem parte da igreja cristã? Está escrito lá na frente? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Está escrito lá. Tá. Todas as frente das igrejas dos Mormons. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí? Como assim dos santos dos últimos dias? Não vou nem conseguir explicar para você. Porque eles são os últimos dias. A questão por que eu disse para vocês que lá, que ali não é uma igreja cristã? Porque eles acreditam. Porque ali o Evangelho É pregado diferente. O Evangelho não é anunciado. Eles fazem isso. Eles anunciam outras coisas, e não é o Evangelho. Eles criam outras coisas. Eles têm um outro Evangelho, eles anunciam outro Evangelho, e não o Evangelho de Jesus. Eles crêem no outro. Então, onde o Evangelho é anunciado e conhecido, o Espírito Santo age, e ali existe igreja cristã. Por isso que eu disse, na igreja católica tem. Por quê? Porque lá o Evangelho é anunciado. Por mais que tenha uma série de coisas que eu não concordo pessoalmente lá. O Evangelho está sendo anunciado e o Espírito Santo age. Onde o Evangelho está sendo anunciado. Essa igreja cristã, ela se manifesta como igrejas locais, como congregações, como denominações. Entendeu? Essa igreja cristã, que é a única, se manifestou aqui como igreja luterana de Guarulhos. Do outro lado da rua, como igreja adventista. Mais um pouco para lá, como igreja Assembleia de Deus.
mais para lá como igreja católica. Mas tava Não é? aqui. Então, Onde você vai de Deus? eu acho que aqui na rua tem alguma coisa parecida com a Assembleia de Deus. Uma É. pequena, né? E é isso, nesses locais os cristãos se reúnem e se organizam a sua atividade como povo de Deus. Como a gente reconhece uma igreja de Cristo no mundo? Hã? Como a gente reconhece? Aqui é a igreja cristã. Aqui é a igreja cristã. Já. Algo mais. Como é que a gente sabe que lá não é igreja cristã, lá nos modos? Porque eles não estão pregando a palavra de Deus. Eles estão A questão é, onde existem igrejas cristãs, existem também marcas da igreja cristã. Pistas que vão mostrar que ali é uma igreja cristã. Um Não é? exemplo, um negócio daqui. Por exemplo, quando a gente olha a marca de um refrigerante, lógico, a gente sabe que tipo de refrigerante é, não é? Bom, com que símbolo você identifica a igreja de Jesus? Aqui nós temos... Com a paisagem dela? Não. Pode ser rosa, mas Não. Tipo assim, ó. Qualquer pessoa que vir naquela igreja enorme católica que tem, perto da locadora, olhar assim já sabe que é católica. Por quê? Mas um exemplo, Tem. Pode nossa, pela paisagem dela. não, mas pode, um exemplo, todas as maioria das igrejas tem uma cruz. A cruz. Então, A Então, cruz, não é? A cruz é uma marca da igreja, não é? e tipo, todas assim, o povo pode confundir batistas com adventistas na Assembleia com freira. mas elas são assim. A arquitetura, você está falando? Mas não é isso, Júlia. Não é todas as igrejas luteranas que é assim, que é igual a nossa. Por exemplo, a Bíblia, não é? A palavra de Deus é uma marca da igreja. Onde tiver a palavra de Deus vai ter igreja. Onde a palavra não estiver presente, não vai ter igreja. O batismo não é uma marca da igreja? Onde se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali tem uma igreja cristã, não é? Santa Ceia também não é uma marca da igreja? Também é uma marca da igreja. Perdão dos pecados ou absolução. Sabe o que é absolução? Perdão dos pecados. Onde se perdoa pecados? Ali não é igreja cristã? Vocês conhecem um outro lugar onde se vai para ter os seus pecados perdoados? É só na igreja cristã. Ministério. O que é ministério? Ministro. O que é ministro? Tipo, organização. Quer dizer, Não. eu estou no ofício do Isso, ministério. isso Quer dizer, onde existe... não é que manda. Onde existe alguém chamado e escolhido para pregar publicamente a palavra de Deus em nome de um grupo de cristãos, ali existe igreja cristã. Seja ele pastor, seja ele padre, ou seja ele chamado do jeito que for chamado, de apóstolo, bispo, enfim, presbítero. Não. Tem igreja que tem presbítero. Na minha escola, né? Eu estou aprendendo sobre o negócio de Lutero. Ninguém sabe que é Lutero. Ninguém sabe o que é Lutero. Não, professora, escreve aí. Tava dizendo Martin Lutero. Aí todo mundo, que é isso? Escreve aí na outra que eu vou dizer. Ai, vocês vão pra igreja, vocês não sabem o que é isso. E a maioria vai pra igreja e não sabe o que é. Não conhece a história da igreja. É muito comum. Se eu falar, qualquer pessoa, tipo assim, a igreja luterana, ela é desconhecida assim. Sim. Eu mesmo Aqui não ouvi sim. falar. Aqui sim. Quando eu falei pra ela, por exemplo, ela no Brasil, metade da igreja luterana, ela é encontrada no Rio Grande do Sul. Por causa Metade que- da igreja no país todo Por causa está que aqui em um Lutero, estado.
Lutero era lá alemão, aí a maioria do povo alemão habitando. Muitos imigrantes alemães vieram para o Rio Grande do Sul. Aí por isso que é tudo. Então ali se criaram muitas igrejas luteranas. Por exemplo, aqui na região de São Paulo, a gente vê pouco alemão, não é? Ou descendente de alemão. É pouco, né? A gente vê muito mais, por exemplo, descendente de japonês por aqui, não é? Lá no Rio Grande do Sul é muito raro ver japonês. A gente vê muito alemão. Aqui tem muito boliviano. Agora sim. E uma outra marca da igreja cristã é o culto, não é? Onde tem um culto, ali tem igreja cristã, não é? Quais são os objetivos dessa igreja? Anunciar para as pessoas. Divulgação ou proclamação da vontade de Deus, não é? Essa é uma das partes. Tudo aquilo que Deus já fez e que continua a fazer pela humanidade. E o alvo da igreja são sempre as pessoas, não é? Alcançar as pessoas com a palavra de Deus. Deus procura edificar espiritualmente todos os cristãos no serviço de Cristo por meio da palavra. Quer dizer, a igreja também tem essa função, fazer com que os cristãos cresçam na fé, não só conseguir novos cristãos, né? Fazer com que os cristãos cresçam na fé. Para isso, Jesus também deu dons para o povo de Deus e para as pessoas, né? Para preparar o povo de Deus para essa missão, para que o povo de Deus fosse edificado e para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, né? Esses dias eu fui no mercado, né, com a minha cunhada, aí a gente foi comprar vinho, ela falou assim, por que vocês bebem tanto vinho na igreja? Na Santa Ceia, mas na minha igreja só uma vez por ano. Acontece, na nossa igreja também, se a gente vai olhar, quando eu era criança, por exemplo, a Santa Ceia era bem mais rara. A Santa Ceia acontecia umas 4 vezes por ano. E a gente fica, na verdade, houve uma reflexão na igreja sobre isso, e a gente chegou à conclusão de que a nossa prática não era melhor, de que o melhor seria a gente ter sempre Santa Ceia, a não ser quando tem algum imprevisto, né? Ou algum culto que precisa ser mais curto por algum motivo, né? Vamos fazer assembleia depois, por exemplo, né? Aí tá bom, vamos hoje não tomar Santa Ceia, então, como uma exceção, né? Então foi com esses objetivos, crescimento espiritual dos membros e evangelização, que os apóstolos fundaram congregações em diversos locais para pregar o evangelho, certo?